vamos dar sequência aos nossos estudos aqui no segundo ano, no ensino médio, falando agora um pouquinho sobre os conflitos na Ásia, né, galera? Olha só, então a partir de agora vamos para a aula 6, Focos de Tensão na Ásia, Geografia A, volume 3. Galera, esse tema, ele é um tema muito longo, tá? Um tema sensacional, que fala um pouquinho sobre a questão da geopolítica global, onde vocês sabem que na atual conjuntura o continente asiático ele vem apresentando a sua grande importância, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico, tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar assim, várias aulas falando um pouquinho sobre a questão da Índia e sua importância no cenário internacional, porque que hoje o mundo tem como a China a grande ameaça à hegemonia estadunidense, que inclusive vem proporcionando para alguns historiadores uma nova Guerra Fria, diferente daquela que nós tivemos no pós-Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje a gente já começa a entender um pouquinho sobre a nova disputa agora entre Pequim e Washington. Também falaremos um pouquinho sobre o Japão e sua tradicional importância para a conjuntura econômica. Inclusive o Japão foi um dos grandes responsáveis pela contribuição para a evolução que a gente viu lá na terceira revolução industrial, a robótica, a tecnologia, a questão do toyotismo, o modelo de produção que hoje vigora na maior parte das indústrias modernas do planeta Terra, bem como a questão também da Península da Coreia, né? A velha disputa entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, todo esse cenário a gente vai compreender um pouquinho sobre o porquê que essas nações são tão importantes e merecem assim, uma atenção interessante para que a gente possa compreender todas as relações de geopolítica no mundo inteiro, tá bom? Então vamos dar sequência aí, falando um pouquinho sobre as características gerais do continente asiático. Na verdade, né, pessoal, quando a gente fala sobre a questão da geopolítica, que essa palavra eu venho repetindo muito, já que é a ideia desses capítulos que trazem a questão por continente, a gente viu que ao longo da história, pelo menos nos últimos 5 séculos, o mundo girou em torno da Europa, né? Nós vivenciamos o que os meus amigos da história chamam de o eurocentrismo, a Europa como centro do mundo, das relações políticas, econômicas, sociais, culturais, e é só a gente pegar a estrutura do livro de história que a gente tem aqui no Brasil, e a gente vê que parte da história do mundo tem como centro o continente europeu, as grandes revoluções que o mundo assistiu, continente europeu. Porém, agora no século XXI, a gente está vendo aí uma transição, que na verdade essa transição já começou lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa dava início ao fim de sua hegemonia, já que as duas grandes guerras que nós tivemos na primeira metade do século XX, elas ocorreram na Europa. O palco principal da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foi o continente europeu. Então, em 1945, quando a guerra acabava, a Europa estava completamente destruída, inclusive com mais de 50 milhões de mortes. E aí, professor? E aí ela passava o bastão, depois de 4 séculos e meio, para os Estados Unidos da América. E assim, os Estados Unidos assumem a hegemonia do planeta, se transformam na maior economia do mundo, e que hoje a gente tem os Estados Unidos como uma grande potência, mas que essa hegemonia já está com os dias contados.
pois uma nova tendência, que não é de hoje, já temos aí pelo menos quase meio século, onde o continente asiático começa a se preparar para assumir a dianteira das relações econômicas mundiais. Não estou dizendo que a Europa vai se transformar no melhor lugar do mundo, não. A Ásia não vai se transformar no melhor lugar do planeta. Assim como os Estados Unidos não se transformaram, né? Quando você pega aí os países com os maiores índices de desenvolvimento humano, a maior parte deles vai estar na Europa, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca, são grandes exemplos de DH. O que estamos falando não é qualidade de vida, o que estamos falando é força econômica. E essa força econômica, ela se transforma também em força geopolítica. Então, como nós estamos falando, pelo menos nas últimas 5 décadas, a Ásia ela vem se preparando para esse momento. Segundo os chineses, a China é o país que vai assumir essa posição dos Estados Unidos, que é o segundo PIB do planeta Terra. O Japão foi durante muito tempo. Hoje o Japão é o terceiro PIB. Foi durante muito tempo o segundo, mas em nenhum momento o Japão ele ameaçou a hegemonia dos Estados Unidos. Quando falamos em PIB e, consequentemente, relações geopolíticas, o que acontece diferente na atual conjuntura. Hoje, um país chamado China, que vamos ter uma aula somente sobre ela lá na frente, tá? Hoje, a China, ela, mesmo com muito tempo parada, entre aspas, ao longo da história econômica global, quando eu falo parada, no sentido que o país China foi, durante muito tempo, explorado pelos europeus, principalmente os ingleses, né, que inclusive roubaram território. Hong Kong é um exemplo disso, que o país foi devolvido agora em 1997. Então, mesmo com muito tempo sendo explorada nos últimos séculos, vivenciado algumas guerras, perdido algumas dessas guerras, como por exemplo as guerras com o Japão. O Japão na Segunda Guerra humilhou os chineses. Mesmo com toda essa adversidade, você vai ter a Revolução Chinesa em 49, a chegada de Mao Tse-tung, tentando promover uma transformação, e essa transformação ocorreu, e que a China vem sim a passos largos, crescendo numa velocidade assustadora, que automaticamente vai proporcionar aí um aumento do seu PIB, e esse seu PIB, segundo os cálculos dos chineses, por volta do ano de 2035, logo, né, já estamos em 2020, ou seja, em uma década e meia, segundo os chineses, eles vão ultrapassar os Estados Unidos da América e se transformar na maior potência do planeta Terra. E o detalhe, pessoal, que a Ásia, esse grande continente, ela não vai só. Você vai ter no continente asiático vários protagonistas. Não temos só um mundo made in China, como a gente diz aqui no Ceará, né? O made in China. Não, professor. A gente tem o Japão, como nós falamos há bem pouco tempo, como um país que bancou aí, juntamente com os Estados Unidos, as inovações da terceira revolução industrial. Nós temos a Índia, que é um país que vamos comentar nesta aula de hoje. A Índia, um país muito populoso, mas que vem nos últimos anos, apesar das adversidades, apresentando aí um desempenho econômico muito favorável à sua condição, bem como os tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwan, Singapura, né, e Coreia do Sul, também, que são países que se tornaram importantes, então, não só nas relações econômicas, mas também na produção de tecnologia, principalmente no caso da Coreia do Sul, e agora, mais recente, os novos tigres asiáticos. Olha só, então, de fato, a Ásia é um mix aí de importância, um mix de personagens importantes, de atores importantes na economia e na geopolítica internacional. Um continente extremamente grande, né? Você vai ter aí o continente mais extenso do mundo. A Ásia é um continente extenso, tanto do ponto de vista longitudinal, né, no sentido leste-oeste, vai desde os montes Urais, ali naquela região próxima à Europa, na Rússia, até Vladivostok, também pertence à Rússia, né? Que fica lá bem próximo ao continente americano, sendo separado apenas pelo Estreito de Bering, que fica próximo ali ao Alasca. Então, é um país gigantesco,
nesse sentido longitudinal, é um país também extenso no ponto de vista latitudinal, que vai desde o Polo Norte até as regiões, como você pode observar, tropicais do mundo, e essa grande extensão lhe confere aí 1/3 das terras emersas do planeta Terra, olha só, 1/3 da Ásia e o resto é do mundo. E isso faz com que o continente possa ter várias realidades. A Ásia, ela não tem uma cara em si, né? Uma característica própria, não. O continente asiático é um continente extremamente diversificado em todos os aspectos, seja o aspecto natural, como eu acabei de falar, desde o Polo Norte, então você vai ter lá a vegetação de tundra, passando por grandes desertos, deserto na China, os desertos do Oriente Médio, as grandes florestas temperadas e também as grandes florestas tropicais, como a floresta equatorial da Indonésia e as florestas existentes ali no sudeste do continente, Mianmar, Tailândia, Vietnã, Camboja, dentre outros países. Você vai ter aí um continente com rios importantíssimos, né? O rio Ganges, o rio Indo, ambos na Índia, o rio Amarelo, o rio Azul, rio chinês, né? Você vai ter a região do antigo Crescente Fértil, lá das aulas de história, né? A Mesopotâmia, o rio Tigre, o rio Eufrates, hoje pertencentes a um país chamado Iraque, no Oriente Médio este que é, por sua vez, um outro mundo dentro do continente asiático, predominante pelos árabes, uma região que vai ter a paisagem predominante desértica, bem como as grandes reservas de petróleo do planeta Terra. Olha só como você vai ter essa diversidade. Do outro lado você tem a Rússia, né? Você tem no norte do continente um país chamado Rússia, o país mais extenso do mundo, onde a maior parte se encontra no continente asiático. É porque eu nem falei para vocês, pessoal, que aqui na Ásia nós temos o teto do mundo, né? A cordilheira do Himalaia e lá o grande teto do planeta Terra, o Monte Everest, bem como o Monte K2, existente na transição entre China, Nepal, Índia, toda essa região muito importante para a geologia do planeta Terra. E sem falar que o continente asiático além de ser o mais extenso do mundo, é também o mais populoso. Olha só, pessoal, dos quase 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo inteiro, 4,5 se encontram na Ásia. Desses 4,5, eu vou ter os 2 países mais populosos do mundo. De um lado, a China, o mais populoso, com 1,3 bilhão de pessoas. Do outro lado, temos a Índia, sua vizinha, também com 1,3 bilhão. Só que detalhe, em virtude das políticas antinatalidade, né, que a China teve nas últimas décadas, acabou agora em 2015, a política do filho único, né, que foi um momento em que eles tentaram reduzir o ritmo de crescimento de sua população, e ao mesmo tempo, do outro lado, a Índia, ainda um país em processo de industrialização, com um forte êxodo rural, com fortes taxas de natalidade, a Índia cresce numa velocidade maior, a sua população, e que logo, logo ultrapassará os chineses e, segundo a ONU, em 2050, a Índia terá por volta de 1,5 bilhão de pessoas. Olha só, nos próximos 30 anos, nas próximas 3 décadas, a Índia terá um Brasil a mais, e aí se configurará como a nação. No ranking ela vai já passar. No máximo, em 2025, os indianos ultrapassarão os chineses e se transformarão no país mais populoso do mundo, e em 2050 atingirá 1,5 bilhão de habitantes. Olha o quanto é diversificado esse continente. O pior, galera, pior não, o inusitado, né? De um lado você vai ter essa característica com grande população, do outro você vai ter verdadeiros formigueiros humanos, dentro da China, da Índia, Mianmar, Camboja, Laos, Paquistão, Afeganistão. Do outro lado você vai ter imensos vazios demográficos. Olha o que é o continente asiático, que vai voltar. Na verdade, a Ásia
ela vai voltar para o centro do mundo. Quando a gente observa aí parte do que a gente conheceu como grandes inovações dos europeus, os asiáticos já praticaram muito, já contribuíram muito para as inovações que hoje o mundo possui. E a Ásia, sim, já foi o grande centro do comércio global, o grande centro da filosofia, de religiões, né, o berço das grandes religiões monoteístas. E aí, durante um tempo, os europeus tomaram essa grande característica de ser do mundo, e agora a gente observará ao longo do século XXI, sem dúvida alguma, esse século será dominado pelo continente asiático, tá, pessoal? Então, para a gente começar a falar de grupos e países, vamos hoje, nesta aula, falar um pouquinho sobre este país tão inusitado chamado Índia. Olha só, pessoal. Quando a gente traz aí a Índia, né, na verdade a gente deve falar não somente dela, mas do subcontinente indiano. Nós falamos, a Ásia é muito extensa, e quando você imagina Ásia, você não imagina uma característica em si, ou o Extremo Oriente, com os orientais, ou os muçulmanos / árabes e outras etnias do Oriente Médio, ou os eslavos, os mongóis da parte centro-norte. Não, você tem essa grande diversidade, e um dos mundos da Ásia é sim esse subcontinente indiano, que tem a Índia como o país mais extenso, mais importante dessa região, e que a gente começa a falar sobre ela, este país que hoje ocupa o 7º PIB do mundo. Olha aí, galera, prestem bem atenção nessa característica. Olha só, a Índia é o país que ocupa a 7ª posição. Aí você diz assim, professor, o que há de inusitado nessa informação? O que há de inusitado, pessoal, é que a Índia é um país que tem muitas características que não são favoráveis para que o país se encontre nessa situação. Como assim, professor? Vou detalhar mais. Pessoal, quando você observa essa região, até bem pouco tempo, ou seja, até o fim da Segunda Guerra Mundial, essa área ainda era uma colônia dos ingleses e dos franceses. Olha só, sul e sudeste da Ásia, repito, hein, ainda era colônia agora em 1945, onde o Brasil já é, a América como um todo, já era independente há mais de um século. A Ásia, juntamente com a África, nós falamos no capítulo anterior, a África, tiveram o seu processo de independência somente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as grandes potências estavam completamente debilitadas por conta da guerra. Então, o que vai acontecer? Em 1945, Índia ainda era colônia. Não somente Índia, Paquistão, Butão, Bangladesh, Mianmar, toda essa rapaziada ainda era colônia dos europeus. Fator 1, é um país recém-criado, né? Onde a Índia teve o seu processo de emancipação dos ingleses em 1947, a independência da Índia, o grande movimento liderado pelo Mahatma Gandhi, movimento pacífico liderado por Gandhi, que mais tarde é assassinado, e que após a independência desse país, uma série de conflitos vai surgir na região. Conflitos que envolvem, por exemplo, a questão territorial, bem como a questão religiosa. Por quê, professor? Porque nessa área você vai ter o predomínio da população que professa o hinduísmo. A maior parte da população que se encontra nessa região é hindu. Mas em outras áreas, como no Paquistão, como no Bangladesh, a maior parte da população é muçulmana. Então essa diferenciação, essa diversidade, por conta das questões religiosas, alguns conflitos surgiram, e essa área que pertencia à Inglaterra e que, entre aspas, deveria ser um só país, se transformou em vários países, com destaque para a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, além de Bangladesh, também é um país muçulmano, o Sri Lanka, ao sul aqui da Índia, né? Antigo Ceilão, vocês estão vendo aí, independente desde 1972, o Sri Lanka é um país
onde a maior parte da população não professa o hinduísmo e também não professa o islamismo, né, professor? Você vai ter aí esse grande desafio por conta desses conflitos, mas uma característica que a gente pode imaginar o porquê que a Índia é um país que consegue ser o sétimo PIB. Então vamos lá, um país recém-criado, fator 1. Fator 2, um país com muitos conflitos, onde estes conflitos geraram guerras. Estes conflitos geraram grupos terroristas. Estes conflitos fizeram com que esses países, Índia e Paquistão, constituíssem bombas atômicas. Caramba, professor, até isso tem sim. Tem um filme muito interessante que vocês deveriam assistir quando puder. É um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário. É um filme que mostra muito aí a realidade que vive aí a maior parte do país Índia, o filme que se passa na Índia, país este que destes 1,3 bilhão de pessoas, preste atenção, pessoal, dos 1,3 bilhão de pessoas, apenas 1/3 se encontram nas cidades. 2/3 da população indiana ainda está no campo. Ou seja, galera, a Índia é um país rural. E por conta disso, você vai ter uma série de problemas de infraestruturas. Seja no campo, seja na cidade. No campo, pela falta de infraestrutura que proporcione aí uma melhor qualidade de vida, né? E nas cidades, são cidades gigantescas que cresceram do dia para a noite. E por conta disso, por conta desse crescimento rápido, recente e desordenado, viraram grandes aglomerados urbanos sem a mínima infraestrutura que pudesse proporcionar uma boa qualidade de vida para a maioria. Cidades como Nova Delhi, a sua capital, né? Calcutá, Mumbai. Com tudo isso, com todas essas adversidades, a Índia é o sétimo PIB do mundo. Aí você pergunta, professor, e como é que a Índia consegue fazer isso? Como é que a Índia, com todas essas adversidades, um país, entre aspas, recém-criado, como o senhor acabou de falar, consegue aí estar entre as 10 maiores economias do mundo? Simplesmente, pessoal, porque a Índia entendeu que ela já nasce no contexto, anos 40, onde estávamos na transição da segunda para a terceira revolução industrial. Então, o nascimento da Índia, detalhe, eu queria falar para vocês que o sistema de castas, um sistema que durou durante muito tempo, que dividia a sociedade em grupos, deixou de existir na sua independência, mas na prática ainda há essa grande desigualdade social. Então, olha só, nesse momento de nascimento do país, a gente vai ver um país surgindo numa série em que a terceira revolução estava se configurando. Então, a parte da elite indiana entendeu que, de fato, o futuro do mundo seria trilhar o caminho aí da questão da tecnologia. E assim, paradoxalmente, aconteceu, pessoal. Mesmo com muita gente fora da escola, mesmo com números educacionais bem abaixo da média, o IDH da Índia é menor do que o do Brasil, muito menor do que o do Brasil, tá? Mesmo com tudo isso, a Índia decidiu investir pesado em tecnologia. E por conta disso, uma cidade, por exemplo, chamada Bangalore, que é uma das maiores áreas de produção tecnológica, não só do país, não só da Ásia, mas do mundo, galera. Grandes empresas de tecnologia, sejam da Índia ou de outros países, investem muito nessa cidade, em Bangalore, onde aproveitam um seleto grupo de mão de obra extremamente qualificada, onde parte dessa qualificação ocorreu fora do país, em grandes universidades no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá? Na Alemanha, e que depois eles voltam para o país para constituir aí a famosa indústria da informática, pessoal. Então, hoje, a Índia, ao contrário do Brasil, que se destacou na questão de matéria-prima, né, produzir soja, carne, nada contra, é importante, muito importante, mas
Mais importante ainda é investir em tecnologia, e os indianos entenderam. Então, por conta disso, a Índia tem em sua pauta de exportação o quê? Tecnologia. Algo que é muito mais cara do que matéria-prima. Então, com isso, com essa grande exportação de serviços, de tecnologia, de call center, informática, robótica, a Índia hoje se encontra numa posição privilegiada. E o detalhe, pessoal, além dessa questão da indústria da informática, a Índia ela está vivenciando um grande boom econômico, onde possui um imenso mercado consumidor e que, além disso, empresas que apenas atuavam no mercado local, hoje a gente consegue perceber que grandes companhias da Índia vêm ganhando o mercado internacional, como, por exemplo, a indústria cinematográfica indiana. Enquanto que nos Estados Unidos é Hollywood, nós temos na Índia a indústria cinematográfica de Bollywood. Tira o H lá dos Estados Unidos, coloca o B de Bombay, o antigo nome de Mumbai, tá? Localizado nesta cidade. Você vai ter a grande produção cinematográfica deste país, que aqui no mundo ocidental não tem a grande força, mas lá na Ásia, já que 4,5 bilhões é mais da metade do mundo, mais da metade da população global. Então, lá na Ásia, há um grande mercado consumidor interno, tá bom? Sem falar nas grandes indústrias como a Tata Motors, que é uma empresa que já produziu o carro mais barato do mundo, o Tata Nano. Depois vocês podem ver uma pesquisa na internet. Tata Nano, o carro mais barato do mundo, com consumo baixíssimo. Infelizmente não chegou aqui no Brasil, por conta aí de uma série de fatores políticos, tá? Infelizmente, repito. E hoje a Tata Motors é a proprietária de uma das grandes marcas do mundo ocidental, que é a Land Rover. Recentemente, a Tata Motors comprou a empresa europeia Land Rover, se transformando em um grande conglomerado global, colocando a Índia em um lugar muito de destaque no cenário econômico e, consequentemente, no cenário político internacional. Tá bom, galera? Valeu, até a próxima. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau. Vai, rocha.